Oi e a AGU finalmente se entenderam com relação às dívidas da operadora com a União e a AGU homologou o acordo de migração que foi firmado entre a Oi e a Anatel. Agora começa o processo de migração para valer. Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aí um fato super importante que aconteceu na noite de sexta-feira. A gente já tinha antecipado aqui que isso iria acontecer ou poderia acontecer e de fato foi o que aconteceu. A Oi e a AGU finalmente chegaram num entendimento com relação a como é que vai ser dado o tratamento das dívidas da operadora daqui para frente e a AGU homologou o acordo que foi celebrado entre a Oi, a Anatel e o Tribunal de Contas da União, que vai permitir a migração da Oi do modelo de concessão para o modelo de autorização. É a mudança regulatória mais importante que a Oi precisa para concluir esse seu processo de recuperação judicial. E o que vai acontecer daqui para frente é que esse processo de migração vai ser acelerado. Inclusive, o processo já chegou ao Conselho Diretor da Anatel, já está com a relatoria do conselheiro Alexandre Freire, e a expectativa é que em 10 dias, a partir provavelmente de segunda, que vai ser quando o Ministério das Comunicações dá também a sua assinatura final nesse acordo, o processo de migração possa efetivamente acontecer. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que foi pactuado junto ao Tribunal de Contas da União vai ser colocado em prática. Ou seja, a Oi deixa de ser uma concessionária, passa a ser uma autorizada, perde com isso todas as obrigações que ela tem como concessionária de telefonia fixa, ganha muito mais agilidade para poder prestar o serviço onde ela precisa prestar o serviço e para desativar os serviços onde ela não é mais necessária. O que a gente sabe que vai acontecer daqui para frente é que ela vai intensificar o processo de desligamento dos seus clientes de telefonia fixa, onde não houver mais viabilidade para manutenção desses clientes. Ela vai certamente desconectar os acordos de interconexão que ela tem nos lugares em que essa desconexão puder ser realizada. A gente já deu uma matéria sobre isso. E começa também o período de investimentos em troca dessa migração. Então, a Oi se comprometeu junto ao Tribunal de Contas da União a fazer investimentos de 5,8 bilhões de reais, dos quais boa parte desses investimentos vão ser feitos em cabos submarinos e data centers, também para conexão de 4.000 escolas, e a continuidade dos serviços até 2028, onde não houver outra alternativa. Onde houver alternativa, a Oi certamente vai desligar os seus clientes. Então, agora é o respiro final da operadora, concluindo aí esse processo de recuperação judicial e esse processo de reestruturação financeira pela qual ela passou. A gente sabe que o que vai sobrar da Oi é a Oi Soluções, uma empresa que presta serviços corporativos, mas também com grandes desafios aí, porque a Oi Soluções ela depende muito da estrutura que a Oi tem hoje, depende da rede que a Oi tem hoje, então a oferta de serviços da Oi Solução agora vai ter que ser ajustada a essa nova realidade. A Oi já também se comprometeu a fazer a alienação dos seus clientes de banda larga fixa. A Vital provavelmente vai ser a compradora, né, sendo aprovado aí todo o processo de oferta que foi feita pela Vital, que passa ainda pelo juízo da recuperação judicial, passa pela aprovação regulatória de CADE e de Anatel. Então, a Oi, a partir já provavelmente do começo do ano que vem, não vai mais ter os seus clientes de banda larga. A AGU deixou bastante claro que fez análise jurídica desse processo, que se baseou nas informações que foram fornecidas pela Anatel e que está homologando esse acordo, né, com base nessa análise aí que foi realizada. Eles rapidamente
se prontificaram a dar uma nota logo depois que a notícia de que a celebração do acordo tinha sido assinada. Publicaram essa nota oficial em que eles, inclusive, dão alguns detalhes com relação à questão de como é que fica a dívida da Oi, né? E a dívida da Oi é um ponto super importante, porque a saúde financeira da empresa depende disso. Relembrando, a Oi tinha uma dívida de mais ou menos 7,5 bilhões de reais com a União, decorrente de multas da Anatel. Essa dívida, ela tinha um pagamento escalonado bastante apertado para a Oi, ela tinha que pagar cerca de 1 bilhão por ano, e no plano de recuperação judicial, a previsão da Oi é que ela alongaria, ela postergaria o pagamento dessa dívida para só depois que ela recebesse o dinheiro da arbitragem, se é que ela vai receber o dinheiro da arbitragem, né? E aí, com isso, ela faria o reembolso da União. Não foi o que foi acertado com a AGU. O que foi acertado com a AGU é que a Oi vai fazer o pagamento dessa dívida que ela tem. Teve um reajuste por conta do período, então essa dívida salta de 7,5 para mais ou menos 8,8. Você tem um abatimento daquilo que já está depositado em juízo, vai sobrar mais ou menos 8 bilhões em dívida da Oi com a União, que vão ser parcelados em 114 vezes, o que significa 9 anos e meio, o que significa que a Oi vai ficar pagando essa dívida até 2033, 2034. Fazendo uma conta aqui, né, de padaria, dá mais ou menos aí 80 milhões de reais por mês, 70 e poucos milhões de reais por mês, é muito pesado ainda para a situação que a Oi está, mas obviamente o que a Oi confia é que num determinado momento ela vai receber o dinheiro da arbitragem e vai poder quitar essa dívida. A gente lembra que a arbitragem que ela move contra a Anatel, contra a União, por conta de desequilíbrios na concessão ao longo de todos esses anos, vai ser mantida. A Oi tem uma expectativa de receber até 60 bilhões de reais dessa arbitragem, muito pouco provável que seja esse valor todo, mas alguma coisa é bastante provável que ela receba. E aí, o escalonamento de distribuição dos recursos da arbitragem são aqueles que foram pactuados durante a negociação com o TCU, ou seja, os primeiros 7 bilhões e meio que entrarem vão ser usados para cobrir a dívida da União. Depois disso, mais 5 bilhões vão ser usados para cobrir o aval financeiro que a Vital deu para essa negociação toda acontecer. E aí o que sobrar vai ser dinheiro da Oi. Então, o passo está dado. Agora, o conselheiro Alexandre Freire vai ter 10 dias para conseguir concluir a análise do termo de migração, que é o instrumento da Anatel mais importante. Esse termo já está totalmente pronto, foi o que foi negociado ali com o Tribunal de Contas da União. Agora é só formalização do conselho diretor da agência, e aí vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma concessionária de telefonia fixa migrando para o modelo de autorização. Infelizmente, vai migrar para o modelo de autorização na condição pior possível, que é a condição de, basicamente, deixar de existir, né? O que se esperava quando a legislação que permitiu o modelo de concessão ser transferido para o modelo de autorização é que as empresas pudessem continuar prestando serviço, se fortalecessem, tivessem condições econômicas mais interessantes de operar, sem todas as amarras da concessão e sem todas as preocupações com relação a bens reversíveis. No caso da Oi, especificamente, essa migração está servindo basicamente para a Oi conseguir honrar os seus compromissos financeiros, honrar a sua dívida, e a empresa vai, na prática, deixar de existir. Vai continuar tendo uma participação dentro da Vital, que em algum momento vai ser vendida também para honrar esses compromissos financeiros, mas como operadora, a gente não espera que a Oi vá ter um papel relevante daqui para frente. Pelo contrário, ela vai ser uma empresa cada vez mais dedicada assim, ao pequeno segmento de serviços corporativos, né? Enquanto outras empresas, no caso especificamente a Vital, se fortalecem na operação de serviço de banda larga. E aí, quando a gente fala dessa migração do modelo de concessão para autorização, a gente tem que lembrar que não existe só a Oi. Outras empresas estão se beneficiando desse processo, especificamente a Vivo tem um processo já correndo, depende ainda do julgamento do acórdão final com o TCU, mas é praticamente certo que vai ser aprovado, e a BTG e a BTG, braço de análise de investimento e de mercado, tá? Não a BTG, que é sócia da Vital. O Banco BTG e a corretora XP fizeram uma análise
sobre os impactos econômicos que essa migração pode ter no caso da Vivo, e constataram que a Vivo vai ter benefícios significativos com essa migração. Segundo a análise dos bancos aqui, a economia que ela vai ter com a saída do modelo de concessão é uma coisa que deve gerar ganhos para a empresa da ordem de 300 milhões de reais por ano, né? Que é o resultado, basicamente, hoje, do cálculo feito em cima do valor presente da empresa, e ela pode arrecadar ainda mais 1 bilhão de reais com a venda de ativos mobiliários, sendo que algumas provisões que ela tem feito também voltam para a empresa. Então, nas contas da XP aqui, por exemplo, a Vivo pode ter um benefício de 8 bilhões e meio com a migração da concessão para autorização, num cenário mais otimista, né? Lembrando que ela vai fazer investimentos da ordem de 4 bilhões e meio, né? E nas contas da XP, essa migração também pode gerar benefícios para a Oi na casa de 6,5 bilhões de reais. Então, traz benefícios, a migração ela é importante para a operadora. No caso da Vivo, ela vai continuar a prestação de seus serviços, claro que os serviços de telefonia fixa ela vai prestar só onde for essencial, mas como ela não é uma empresa que está em processo de desmonte, ela vai poder usufruir de uma maneira muito melhor dessa mudança de modelo e de regime regulatório que ela está enfrentando agora. É interessante essa análise aí, porque mostra que o modelo de concessão realmente não é viável. O modelo de autorização para as empresas traz ganhos e benefícios, mas, obviamente, a empresa tem que estar saudável para conseguir aproveitar. Outra notícia que a gente traz é sobre o projeto piloto de uso da tecnologia 5G FWA para conexão em escolas. Esse projeto foi feito em Brasília, projeto esse que foi capitaneado pelo CPQD, e a conclusão do estudo é que, sim, o 5G ele é viável para conexão em escolas, ele consegue entregar velocidades compatíveis aí com o que está estabelecido na Política Nacional de Escolas Conectadas, na ENEC, né, Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, porém não é uma situação que você consegue garantir essa mesma velocidade em todo tipo de instalação. Existem uma série de cuidados que precisam ser tomados, isso o piloto mostrou. É uma tecnologia que é suscetível a algumas interferências e alguns problemas, né? Então também tem que ser analisada esse tipo de dificuldade que pode ser colocada, mas as velocidades conseguem ser alcançadas quando você tem as condições aí mais ideais de instalação, de distância da herb, né? E de quantidade de alunos que estão sendo atendidos. Então, o FWA, o 5G FWA, aparece como uma possibilidade concreta aí de atendimento aos programas de educação conectada, segundo esse piloto, segundo esses testes que foram realizados aqui pelo CPQD e pelo Ministério das Comunicações. E aí, já que a gente está falando de educação conectada, essa semana, no dia 26 especificamente, completaram-se 12 meses da Estratégia Nacional de Educação Conectada, 1 ano da ENEC, que é a política pública que meio que organizou e consolidou todas as iniciativas do governo na área de educação conectada. A gente conversou com a Mega Edu, com a diretora de políticas públicas da Mega Edu, Liana Figueiredo, e o que a Liana nos analisa é que é possível, sim, constatar em todos os programas aí que, de alguma maneira, compõem hoje a Estratégia Nacional de Educação Conectada, avanços significativos, alguns mais, alguns menos. O principal avanço foi uma melhoria na velocidade entregue, em média, para os alunos que já estão em escolas conectadas, então você teve aí praticamente um ganho de 100%, era 25 megabits por segundo, você consegue hoje entregar velocidades para esses alunos na ordem aí de 45%, 48%, 48 megabits por segundo, então houve aliás, perdão, estou falando besteira aqui para vocês, não é esse o número que está sendo colocado, assim, a quantidade de escolas que hoje conseguem entregar velocidades compatíveis subiu de 24 mil escolas para 42,5 mil escolas. Então, essa é a métrica mais interessante, não é velocidade, tá? Perdão. Outras frentes, como, por exemplo, distribuição de recursos do FUST para educação, o processo de liberação dos recursos do 5G, que
estão sendo conduzidos pelo GAP e pela EACE, ainda um pouco mais em fase inicial, porque no caso do FUSH, os projetos acabaram de ser apresentados, no caso da EACE e do GAP, começaram os processos de contratação dos equipamentos para a instalação dessas escolas. Então, a expectativa é que agora, nesse próximo ano, nesse segundo ano do ENEC, a gente veja uma aceleração efetiva aí na conectividade em escolas. Essa é a perspectiva da MEG-EDU. E aí, quem quiser conferir a íntegra da entrevista com a Ariana, está lá na matéria, vocês conseguem, no nosso canal no YouTube também, vocês conseguem assistir essa entrevista, que é bem interessante para ter uma ideia do que aconteceu na frente da educação conectada ao longo desse período de 12 meses. Aí. A gente traz também um estudo da Softex sobre a participação de mulheres no setor de TI, e especificamente no setor de TI em telecomunicações. TI, em geral, 19,1% da força de trabalho é composta por mulheres, mas quando você desce para telecomunicações, 7,8% só das mulheres, dos profissionais em áreas de TI, são mulheres. Então, uma distorção aqui muito grande, segundo esse estudo da Softex, o que exige um esforço aí de desenvolvimento de políticas públicas, né, e de incentivos das próprias empresas para ampliar a presença feminina na área de TI. Eles também fazem essa estratificação por raça, e aí a discrepância fica maior ainda, né, em relação à participação de pessoas negras. O percentual saiu de 3,4% para 5% de profissionais negros nas áreas de TI, mas também é um percentual muito baixo, que também exige atenção. E aí, em relação a questões de inclusão, a gente chama atenção para a decisão que tinha sido tomada pela Anatel na semana passada, na quinta-feira, sobre uma obrigação de fazer, que foi imposta para Claro, de conectividade de áreas não cobertas. E aí o destaque é que essa obrigação de fazer, ela está dedicada e aplicada diretamente a comunidades quilombolas e indígenas. Então, é um esforço já, um primeiro esforço da Anatel de tentar converter as obrigações regulatórias e as sanções regulatórias em políticas que também sejam políticas de inclusão, não só políticas de inclusão digital, mas políticas de inclusão de minorias ou de comunidades desassistidas dentro do processo de telecomunicações. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui. Lembrando que tudo que a gente analisou aqui está disponível no nosso site www.teletime.com.br, vocês podem ler na íntegra. A gente segue acompanhando o dia a dia das telecomunicações, então segunda-feira certamente vamos ter mais repercussões sobre tudo isso que aconteceu na última sexta-feira. É isso, ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a generosa audiência de vocês e terça-feira a gente volta. Tchau, tchau. Obrigado. Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil.